Boa noite! Eu saúdo também aí os ceferos. Outro cefero é da Holanda, o segundo é da Noruega, o terceiro é de Portugal e o quarto é da UK. E tem também as reservas aí, as reservas fundiárias. Ah, então eu preciso tomar um coffee. O coffee. Hã? Para aumentar as energias no corpo. Amargura ruim. O coffee que bondou o ganho Pelé e o Bento XVI. Então, 596 pessoas. Eu acho que há agora 600. Eu tenho certeza que hoje vai bater. Não, recorde não, é difícil. O recorde. Hum? Joana. Ah, um KO, né? Vi aí um capa. Um KO. Quem que levou mais um KO? Charles Poitier. O cadáver. Lelo Kizua. Levou um KO, né? Me chamou de bruxo. Por isso morreu muito cedo. E do dia que ele me chamou de bruxo, desapareceu até do quê? Das mídias. Hã? Vocês se lembram daquela senhora aí, é a esposa de um discípulo? Quem se lembra desse testemunho? Ele trabalha no quem? No SIAC. Foi tomar banho no inferno com 73 anos, né, Matuca? Quando a dona, eu tirei o nome de Paradona, né? Eu falei na Sony, todas vocês vamos já que é. Donas. Antálua, tá o irmão dele. É o irmão do pastor Francisco Mateus. O Mateus Francisco do GEM, do BG. O baixinho invocado. Sabe, a dona Antálua, ele trabalha no SIAC. Aquela senhora. E é duas vezes que ele afrontou, né, Mateus? Aquele não foi a primeira, é a segunda, que ele lhe mostrou a minha foto. Se tua irmã também, vá. Perseguir. Assim tá. É? A mulher do quem? Deixaram o Baba lhe falar, perseguiste a minha mulher até a morte. Como me falaram na boa do José Eduardo. Perseguiste o outro até a morte. Você não vai morrer, me falou assim. Sabe? Não foi a primeira vez. A primeira vez escapou, a segunda já não escapou, porque a primeira não blasfemou. A primeira. Confirma aí, Mateus. Primeira tinha falado que eu esqueci. Primeira vez falou. Disse que não me conhecia, né? Mas a segunda, ele, ele disse que eu era bruxo. Disse que esse senhor era um bruxo. E foi. Os pontos da dona Antálua. No dia seguinte voltou. E só voltou para vir anunciar mesmo. Ele disse: vocês estão a pensar que Jesus Cristo é branco? Antálua estava a esperar o que ele queria dizer. Já não me lembro mais.
falou mais o quê? E parece que falou, Cristo estava aqui em Angola. Não, não falou Angola. É Neco, sei lá o que ele falou. Já não me lembro mais. E a dona Antálua ficou muito espantada que o Blay voltou para vir bajular. Por que é bajulação? Diz que Jesus Cristo é negro. Ok. Ele voltou para vir bajular. Por que é bajulação? Porque isso não mudou a sua percepção. Assim como disse Tiago. Crês? Faz bem. Porque também os demônios creem. E ainda assim estremecem. Ah, está a entender? Então ele retificou as falas, mas a espada já tinha lhe ferido. Desde aquele dia, assim morreu com depressão. Todos eles morrem com depressão. Todos blasfemadores. Depressão, tinha problema de respiração. Esse é o problema que ataca todos. Perca de ar. E é a segunda vez que ouvi a história de. Aqui é fisicamente. Agora a outra, a mulher do quem? Do Manuel Neto. É dona quem? Dona. A madrinha. Estão a inventar tala. Não tem nada de tala. A dona Domingas nos contou também uma experiência, esse já no espírito, né? Quando eles foram fazer lá seus feitiços, na altura. Então, depois ele prendeu. Vocês conhecem a história. E quando eu orei para ela, depois teve uma visão. E nessa visão, eu fui lhe buscar lá, na casa, naquela tal casa dele. É meu vizinho. Vocês viram a casa, mostraram hoje a casa, né? É mesmo lá na minha rua. Ele fica embaixo e eu fico em cima. Chamada famosa Rua da Fapa. Então, ele não quis entregar e Elias tirou a espada. Piá! E ele dobrou o joelho e entregou. Naquele dia escapou, mas desta vez caiu nas mãos de Antalo. Antalo, Mateus, Antalo fatigou ele. Hã? Todos estão a morrer calados. Desde o monte que eu afronto esse bruxo, cheio de quê? Eu tenho dito ranhoso, cheio de ranhaduras. Nunca, só uma vez que lhe fizeram pergunta, quem se lembra? Num programa de rádio. Me escreve aí. Era como? Lhe perguntaram o quê? Num programa de rádio. Parece que o jornalista lhe perguntou para falar do apóstolo Marcelino. O que tu falas do apóstolo Marcelino? Ele disse que é para. Quem se lembra? Alguém acompanhou o programa da rádio? Sei lá se é Rádio Mais ou como é. De total, era como? O que tens a dizer sobre o apóstolo Marcelino? E qual foi a resposta? Coutinho. Qual é a resposta que ele deu? Disse que não conhece. Disse que não tinha nada a ver em falar a respeito do mestre. Ah, não é que não conheço, não. Ele não falou não conheço, não. Ele falou não tem nada a ver com esse homem. Não posso, não tem nada a falar. Não falo sobre ele. Ok. Maria Coutinho, ouviu? Não falo sobre ele. Agora você disse que não conheço. Não faça isso.
Não conheço é de Antalo a primeira vez. Quando Antalo lhe perguntou e quando ele disse que não conhece. A primeira vez. A segunda, quando ele blasfemou. E a terceira foi trazer uma revelação de Antalo. Morreu calado. Dois bruxos morrem no mesmo mês. Santos Bicuco, grandes dois marabus. E eu coloquei uma mensagem no grupo dos ministros. Quem será o próximo? Uns disseram que é o Afonso Nunes. É? Qual Tala? Tala. Então não é ele que manda que tirava Tala. Vai morrer uma de Tala. Hum? Um Choco e um Bacongo. E Elias não lhe poupou por ser Bacongo. Hã? Ele não quer saber se você é Bacongo. Hum? Quer saber se é pai ou mãe. Ele te lança mesmo uma espada. Estás a ver o quê? Eu falei na live dos ministros. Aquele indivíduo me perturbou muito. Você sabia? Eu sofri muito nas mãos daquele feiticeiro. Mas muito. Como assim? Eu nem sabia que ele, afinal de contas, é que me atacava com inundações. Pá. Quando eu comprei aquela casa, não, aquela rua era boa, minha casa não inundava. Diga, a minha casa, né? Mas quando era obreiro, também nada. Poderia chover, é. Mas depois que comecei a obra da Stene, aquilo virou um inferno, pá. O que é que o gajo fez? Fez com que os trabalhadores que estavam a fazer obras aí no, na linha férrea mexessem com, sei lá o que é que eles mexeram aí. Automaticamente, todas as águas da estrada de Catete aí, das talagens para quem vai para a comarca, dos bairros desse lado aqui, que saiam lá em cima no Chimuco, não sei se é lá no Muro da Areia, tudo para minha casa. Tá amarrado. É? Não, no Coelho não. Coelho é no outro lado. Aqueles do Coelho ficavam mesmo aí. Aquilo, as correntes chegavam e manobravam. Olha, você via a água da chuva, parece a água do rio Kwanza, um rio violento. Fazia mesmo o quê? Remoinhos e tudo. É demônio. Todas eles entrarem lá. Olha, aquilo é colocar as pastas, as coisas que podem molhar em cima do quê? Dos armários, sei lá, mesa. Esses miúdos aí dormir fora, aí lá esse marido aí dormir no quê? Na avó. Eu orei em cima da cama. Vai orar como? Dobrei o joelho lá em cima da cama, onde orei. O gajo que estava afinal que é? E não era uma vez. Aquilo está a chover, é já para tirar as coisas, já arrumar, não sei o quê. É meter a areia lá naquele portão aí, colocá-la. É mentira. Aquilo era rompido. Ultimamente, se nós conseguimos resolver o problema aí no portão, olha só o que o diabo fez. Conseguimos resolver o portão lá, o problema lá no portão. Metemos lá blocos, com cimento mesmo. Levantamos aquilo e fizemos degraus para as pessoas subirem. O homem já sofreu muito. Tá vendo degrau? Você sobe no degrau para. Depois tem também um outro aí que vai te fazer descer. Há um feiticeiro que já morreu naquele lado aí onde tem mangueira. Então, como aí não conseguiram entrar, entraram naquela casa as águas. Quer dizer, o diabo disse: oh, ele não fez nada. Aquele quintal enche, e é quintal grande.
o mais velho feiticeiro, nós aí dentro, afinal ele a bater com o martelo, a furar o muro dele para as águas virem na minha casa. E conseguiu fazer isso. Pum, pum, foi com picareta, sei como é que é aquele ferro aí, com ponta aguda. Pum, pum. Nós já estávamos a festejar, olha, resolvemos o problema. Quando assustamos, oh, não pode, essas águas estão entrando onde? Fomos ver lá, não, lá está em dia. Quando manobramos, o senhor usou picareta, furou, as águas no quintal dele todas entraram no meu. Eu sempre em silêncio, eu não discutia. Eles achavam que eu era burro. Eu já então sou manso já há muito tempo. Muitos pensam aquela atitude, aquela autoridade no altar, que eu sou assim. Não, eu não sou assim. Que no altar é autoridade na pregação. A minha natureza é mesmo assim, mansidão, não discuto. Eles pensavam que eu era burro. As outras pessoas aí, a minha mãe, porque eu vivia também lá. É muito barulho. Ah, eles, calma, calma, você é burro. Minha mãe me falou, você é burro. Eu falei, eu sou burro. Eu sou dono disso tudo. Vou me preocupar com o quê? É questão de tempo. Eu até queria comprar aqueles quintais todos, porque eu tinha deixado uma palavra. Eu falei, eles todos estão a me roubar. Eu vou comprar, mas o Mário queria comprar uma das casas aí. Eu falei, não, esquece isso, rapaz. É verdade que eu deixei a palavra, mas hã? Aqui na Cova da Ilha, vais comprar no lixo, na lama. Para quê gastar dinheiro? Amém? E a palavra ainda está a girar. A palavra ainda está a girar. E ela não volta vazia. Sem primeiro prosperar naquilo que foi enviada. Então, eu nem sabia. Eu sabia que ele estava aí. Eu conhecia, mas não tinha noção que ele é que mandava aquelas águas. Que ele era o opositor do homem. Quando eu saí lá, é quando o gajo me aparece. Me aparece. E ele começa a me zombar. Ele me disse assim: general que vive na lagoa. Ah, mas eu parei. Não, lagoa, lagoa. Na altura passei eu vivia no Sequele. Como é que ele está na lagoa? Me lembrei. Ah, oh, é o gajo que está me zombando. Viu o que, é que eu te fiz? Sofreste nas minhas mãos, viu? O que, é que eu te fiz? Sofreste, apanhaste muita porrada. Lembra das águas? Eu mesmo na visão me lembrei das inundações. Ok, afinal esse gajo é que mandava aquelas águas. Eu nem sabia. Viu o mundo espiritual? Você nem conhece o teu inimigo? Você nem sabe. Só mais tarde que você vai saber quem é que te afligiu durante muito tempo. E agora, antes dele morrer, eu tinha lhe tirado o que? O poder. Eu contei aqui, posso estava no monte, ok? Eu lhe tirei uma pedra e essa pedra é que ele enganava com ela as pessoas. Que ele, por falta de poder, falsa proteção. E eu lhe tirei a pedra ainda desse abuso, nunca mais você vai enganar as pessoas. Ok? Agora, o barco tombou, tombou o barco, direto para o inferno. Os filhos desse mundo estão a lhe parabilizar, a lhe dizer que descanse em paz, sua alma. Descansar o quê? Em paz. Há paz para o ímpio. O ímpio, não, se na terra não tem paz, quanto mais no inferno. O ímpio não tem paz na terra e continuará a sofrer, e pior ainda. Então, vamos fazer o quê? Não podem fazer nada. Lembra, não é ontem que eu falei isso aí. Ontem que eu falei, quem estava na live sabe que eu falei. Falei, não me lembro se alguém falou isso, ok?
Disse que este homem está fazendo na terra. Você não tem noção do que ele está fazendo na terra. Não foi ontem. Não tem noção que o Elias está. Ah, foi ontem, né? Está fazendo na terra. Então, esses todos são os chamados, ou então os embondeiros que estiveram na guerra com o homem. Agora chegou a hora de sucumbirem. Os embondeiros a serem cortados. E eu deixei uma mensagem no grupo dos ministros. Quem será o próximo? E eles estão a tequetar. Estão a tremer. Desespero muito grande. E ele está com a pá na sua mão. E ele está limpando a sua era. E ele está queimando a palha com fogo que nunca vai se apagar. E ele também está juntando o trigo nos celeiros da eternidade. Então, você mesmo que está me ouvindo aí, estás a escrever, está a dizer glória a Deus e não sei o quê. Você também vai seguir. Você mesmo aí. Se tem mesmo alguém aí dos serviços, tu também vais morrer. Você que é do serviço ainda diz glória a Deus. Finge que você não é. Te preparas. Ouviste? Quando você diz glória a Deus, aleluia, amém, tu também vais perecer. Ouviram até o diabo bateu aí. Quem ouviu Satã aí? Fez barulho. Eles deram avisei aos teus discípulos, né? Que eu vou acabar com eles. Não, está a concordar com a ruína. Vocês ouviram, né? Não, ele concordou. Está a dizer, ele, no fundo ele também quer que eu lhes mate mesmo. Ele já não tem prazer deles. Sabe por que ele não tem prazer deles? Eles fracassaram. Ele está a dizer, esses todos são fracos. Acaba mesmo com eles, pô. Não vai escapar nenhum. Ninguém vai escapar, ninguém. Das mãos de Elias. Lembra-se do Monte Carmelo. Quais são as palavras que Elias falou? Hã? Não escape nenhum deles. Quais? Os profetas de Baal. E nenhum escapou. Todos eles foram sentenciados. Todos. Eu vos disse que lembra-se quando eu estava no monte? Mas aquela é uma pergunta que me fizeram ou como? Para falar mesmo desse feiticeiro aí. É uma pergunta, né? Quem se lembra? Alguém me perguntou? Ou do nada eu mesmo comecei a falar dele? Na entrevista aí do Radical TV. Foi uma pergunta ou era uma pergunta? A pergunta dizia o quê? Me diz ainda a pergunta. Perguntas tendenciosas. Hã? O que tens a dizer sobre o Charles Pois? Veja só. Como pode alguém vir fazer essa pergunta? Hum? Qual é a finalidade que ele me fez essa pergunta? Não, vamos lá meditando nisso. Com que objetivo? Se fosse porque é um profeta de Deus, um falso profeta, que prega o evangelho, tudo bem. Aquele é um marabuco assumido. Com qual propósito? Ele queria experimentar, provar se eu tenho medo do Charles Boa ou não, né? Não, é isso. Ele estava a pensar que, como todos os pastores temem o Charles Bois por causa do Kindok dele, ele pensou que eu poderia desviar a conversa e tal, e dizer, não, não quero falar nesse assunto. Ah, ele havia dito que os pastores são companheiros. Não, ele quem? O Charles Bois que falou isso.
estava a desafiar os pastores naquela época. Ah, ok. Então, quer dizer, ele queria saber se eu era também um covarde como os outros que ele desafiava. E sabe o que que eu falei? Olha, a pergunta teria esquecido, mas agora a minha resposta, uma das partes que eu respondi, disse assim: e não vai me responder. Quem se lembra? Eu disse: estou mesmo a falar dele aqui. Não vai me responder. É muita fé, né? É? E não me respondeu mesmo. Eu até, inclusive, pedi um debate. Como é que é? Um duelo. E começaram a me mandar mensagem, sabe o quê? Eu estou disposto a patrocinar esse quê? Esse duelo. E eu respondia, ele vai aceitar? Falam com ele se ele vai aceitar. Falam com ele. Se nem resposta deu, porque se ele respondesse, tinha que aceitar o quê? O duelo. Ele assim falou, sabe o que ele falou? Tá pensando que eu sou burro, o quê? Para entrar no fogo. Eu não sou burro, não. Ah, aquele tipo que quer provocar dois gigantes, sabe? O que o Tavares estava a fazer, provocar dois gigantes para batalha. Eu ainda falei daquele bispo da Maná que ele brincou com ele. Eu falei, eu vi um debate aí com o bispo da Maná, que ele chamou de fraco, que não tinha poder nenhum. E depois eu falei que ele brinca com os pastores feiticeiros como ele e com os pastores fracos. Quero ver ele a me responder. Ele nem vai me responder. É incrível. E ainda falei, o barulho dele, ele está a evangelizar. Vocês decoraram mesmo todos, todas as minhas passagens. Eu disse que ele está a evangelizar pessoas para o seu reino. Por isso está a mostrar o seu poder. Eu falei, isso é demonstração do poder. E quantos vão lhe procurar? Cada barulho desse. Sim, silêncio profundo. Todos vão morrer em silêncio. A madre morreu em silêncio. Afonso Nunes vai morrer em silêncio. Afonso Nunes também é um outro, hein? Afonso Nunes, ele, Charles Bois, são dois assim, azul, bocas azuis. Quer dizer, são pessoas que falam muito, afrontam, uma autoridade espiritual que lhes leva a usar aquela linguagem. Então, eu disse, ele é um pequeno feiticeiro, os grandes ninguém lhes conhece. E, a, e ele falou, não, mas depois eu fiquei, não é tão bom assim, não é tão bom assim pequeno. Carmita, eu disse, não é tão bom assim, porque eu estava a dizer às pessoas, você está a pensar que quando estou a falar pequeno, que é pequeno não, é um feiticeiro do bairro, esquece isso. Macumbeiro, não é tão bom pequeno assim. Ai, Jesus Cristo. Muitas almas da estalagem vão ser claramente. Ele prendeu aquele bairro todo estalagem. Todo estalagem é dele. Lado a lado. E quando se fala da estalagem, não é só aquela rua. Estalagem vai até a comarca. Aquilo tudo chama-se estalagem. Da comarca para frente já não. E daqui até BCA. Isso tudo é chamado estalagem no mundo espírito. Eu disse que não é tão pequeno assim como as pessoas podem imaginar. É a. Estás a ver o quê? Uma colega da escola estava a zombar com o rosto do mestre e no dia seguinte me pediu desculpa a lagrimar. Não, tens que lhe perguntar, ao folgado. Lhe perdoa, mas disse o que aconteceu. Como é que é? Foste repreendida, estás já a gemer. Você tem que trazer as casolas, ó rapaz. Você lhe deixou mesmo assim. Está a chorar porque estava a sofrer.
Eu acho que agora vai aparecer armazém para a igreja da estalagem. Miguel, ele que estava amarrado, né? É verdade, tem razão. Elia. Sim, ele é a miséria daquele povo. Para prosperar naquele meio aí. Como assim, teu vizinho Ivan? Você não vive aí no quê? Não vivias no. Agora? Não vivias aí nas camadeiras ou como é? Ou estás aí na Fapa? Ivan, hã? Tu não eras da camadeira? Desde sempre você viu na Fapa? Eu não sabia, pá. Hã? Aleluia. Liga já os TikTok, já? Vou começar a nossa reunião. Ou já ligaram? Ah, esse Iva Tetele está aí. Não é o pastor Iva, não. Oh, eu pensei que eu Iva, o pastor. Olha o bispo Pôncio que ele falou. O trono do diabo caiu. Desta vez a igreja está lá e vai prosperar em nome de Jesus. Até os próximos vão vir na igreja. Pessoas que têm meios financeiros, vão vir já. Antigamente só te mandavam só os que. Aqueles que estão com as vidas todas amarradas e lá também não eram libertos. Agora os que estão lá vão ser libertos. Lembra aquilo que eu falei, né? Eu disse que quando assoprar ventos sobre esse povo da estalagem, eles são os primeiros, pá. Hã? A guerra começou aí, não tem como. Só que nesse mundo do espírito, os primeiros chegam a ser os últimos. É só ver Angola, né? Angola deveria ser a primeira, está a ficar se tornar a última. Por causa de ser o epicentro da guerra. Ah, esse o Iva. Tem também um discípulo chamado Iva. É. Good evening. Bye bye, sister. Hi. How are you? I'm fine. Fine. How are you? Fine. O que foi, Isabel? É o meu inglês, né? É muito forte, pá. Eu falei na Sony que ia acontecer algo. Numa das vigílias dessa semana, Sony me contou uma experiência que ele teve. Se numa vigília a orar, ele sentiu, caiu algo do céu, bateu na terra, a terra tremeu. Pá, 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 pá. Sentiu mesmo assim no físico, a tremer, quando ele estava a orar. E eu falei, caiu uma potestade. E ele falou, vai acontecer alguma coisa. Ele vai levar algo. Ouviu? Ainda bem que ele levou o discípulo dele, né? Porque senão ia levar um autocarro com 70 pessoas, 100, hein? Um prédio, como aconteceu com aquela ida de Nick, e morre muitos, não digo inocentes, mas ignorantes. Hein? Ainda bem que levou o Marabu. Incrível. Ele vai acontecer alguma coisa. Não é brincadeira, não. Quando um embondeiro é cortado da terra, é uma grande festa no reino do Espírito. São almas que são libertas.
Não é quando um bruxo morre. Porque nem todos os bruxos que morrem, foram julgados ou perderam a guerra. Não. Naquele tempo, os bruxos morriam ou desobedeceu o patrão dele, ou chegou o tempo em que Deus determinou e foi levado. Mas eu também disse que aquela bruxaria era muito forte. Já falei isso, né? Quem se lembra? Quando um feiticeiro morre no poder, quem lhe substituir vai ser maior do que ele. Porque o substituto dele vai tomar todos aqueles poderes, juntando com os dele que ele está a vir com ele. Então, ele, tipo Salomão, até dei exemplo, né? Salomão, que ficou com o reino do pai dele, e o reino dele foi maior do que o do quem? Agora, isso não é sempre, porque Samacuva não superou, nem chegou a Savimbi. Há níveis que não se supera. Assim como Angola e Luange, ninguém conseguiu lhe superar entre eles. É? Mas olhando para o Charles, perdeu a guerra. Então é uma ruína. Aquelas potestades todas e as legiões de demônios é para o inferno. Não vão possuir ninguém. Todos para para o inferno. É assim que o mundo espiritual processa. E a situação está muito crítica. A situação? Não. A situação está crítica. Já não tem mais paz. A qualquer momento, ele sabe que a qualquer momento eles podem morrer. Eu vos falei. Eu não vos disse que depois do ano 20, quem se lembra? Que a situação será crítica para eles. Depois do ano 20 da igreja. Que muitos deles começarão a morrer. Ou então chegaria o tempo em serem julgados. Não somente por Deus e pelo pai deles. Eles foram considerados como servos incompetentes. Servos incompetentes são aqueles que não conseguiram dar conta do recado, ou então não conseguiram reter o homem, não conseguiram vencer. As ânsias da morte não conseguiram reter o homem. Então é uma guerra perdida, é um julgamento que você não imagina. E vão lhes tirando a cobertura. Há uns que ainda recebem cobertura para continuarem com uma missão, mas há outros que estão a clamar cobertura e o principal está a falar: cobertura? Qual cobertura? Falta do respeito. Eu já sacrifiquei muitos meus demônios. Já vos dei tantos demônios. Achas que eu vou vos dar mais demônios? Você está maluco, né? Você já não tem mais nada, pá. Prepara-te. Ele vai te matar e vai vigiar. Tipo, o homem entrou ontem aqui. Estás aí na live? Fala aí se ainda estás aí. Até mudou o nome dele. Sem vida. E estava a me pedir que é para me matar. Para eu lhe matar. Me mata já. Já não estou a aguentar mais. Me mata, por favor. Me mata só, pois. Mestre, acaba comigo. Já não estou a aguentar. A depressão é muito grande. É? Ele estava a me pedir que é para eu lhe tirar da terra. Eu falei, tu já estás morto. Vou te tirar da terra, mas você já está morto. Desde o dia que você blasfemaste. Você morreu. Agora, se você se arrepender, vai viver. Até o nome meteu já lá sem vida. Então, se você já não tem vida, quer mais morrer para quê? Quem não tem vida já não morre, já morreu. Não é brincadeira, não. Tipo que é uma comédia, né? Tipo, estou-vos contar uma história. Uma história que foi montada. Uma história que foi criada no passado. Não. Estão a viver esses dias. Viu? As pessoas a virem, a se atirar nos meus pés, a dizer que querem morrer. Em outras palavras,
Me mata só. Vocês não viram outro brasileiro? Foi se atirar no carro embaixo do ônibus. Estás aí, ó, marido. Quem é a mulher dele? Graças a Deus que ele veio confessar. Hum? Foi se atirar debaixo do ônibus. Estava a comparar a live. Parece que a live do bispo Rodolfo, ok? Saiu da live e foi para se matar. Por causa da depressão. Mas Deus disse: não morra. Viva, o tempo ainda não chegou. Vai lá se arrepender. Não. Ontem aquela nossa irmã contou-nos, aliás, vocês todos ouviram, isso é terrível. Fecha olhos, está a ver o Eli. Ai, é? Quem também que já ouviu um relato desse? De um que blasfemou, que estava a sofrer e te contou isso, que estava a passar isso. Fecha os olhos, lá está o Elias. Mas quem? Quem é que ouviu uma história semelhante a essa? Não é esse que nós ouvimos aí. Hã? Fecha os olhos, Elias. O que faltou dizer, esse homem está me perseguindo. Vai falar mais isso como se já estava sofrendo. Os que falam isso são aqueles que Elias está a lhes aparecer para a conversão, para saírem da religião. É esse que diz: não, esse homem está a me perseguir. Fecha os olhos, Elias está lá. Hein? Glória a Deus nas alturas. Elias está lá. Amém. Tá bom. Então, olha a mensagem, a exortação para o dia de hoje. No livro de 1 Timóteo, no capítulo número 1, no versículo 18, Paulo recomenda a Timóteo, seu discípulo, para que, aliás, com essas palavras eu vou ler: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Segundo a profecia que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Qual profecia que Timóteo teria recebido da boca de Paulo? Da boca de Paulo, Timóteo recebeu uma profecia, e das mãos de Paulo, Timóteo foi ungido, foi consagrado ministro do Evangelho. Numa outra parte, ele fala que o dom que recebeste pela imposição das minhas mãos. E agora nós estamos a ver aqui, segundo a profecia que houve a respeito de ti, meu servo, meu discípulo, meu filho Timóteo, milites por elas as profecias, as palavras que ele recebeu, as palavras proféticas que lhe foram dirigidas, para que ele pudesse militar por uma boa milícia. Olha, Paulo especifica: boa milícia. Não é só milícia. Militas por ele por uma boa milícia. Ok? Quantos estão a militar
de uma maneira má, ruim. Bom, se Paulo estava a falar aqui a Timóteo da milícia a respeito do seu ministério, Paulo profetizou que ele era um evangelista e que fosse pregar o evangelho, fosse evangelizar, que fizesse isso, que não temesse. Mas também existe a milícia, não é malícia não. A milícia, não, milícia não. Milícia, Melissa é obreira aí. A milícia da fé. A fé você encontra ela no trabalho e na salvação. Se aqui era no trabalho, mas eu te digo no trabalho e na salvação. Então, na salvação e no trabalho. Vocês sabem que a fé, não somente ele é um dom do Espírito Santo, mas também é fruto do Espírito Santo. Quando se fala fé como fruto do Espírito Santo, é a fé salvadora, a fé que te salva. A tua fé te salva. Pela fé sois salvos. A capacidade de crer em Jesus incondicionalmente. A capacidade, como um fruto, como um caráter, uma natureza, uma nova natureza que o homem recebeu por ter nascido de novo, porque bebeu das águas vivas. E as águas vivas geraram esse fruto em você, que são vários. Estou falando fruto da fé. Então, você creu e continuarás a crer, porque é um fruto. Mas você vai encontrar em pessoas que creem na salvação em Jesus Cristo, mas não é o fruto. São esses que depois vão negar-se Jesus a quem eles acreditaram. São esses que depois vão desistir. As circunstâncias vão levar eles a mudarem, porque a fé neles não foi um fruto. E se não foi fruto, então nunca nasceram de novo. Por isso Tiago disse que também os demônios creem. O facto dos demônios crerem, não foram salvos, continuam demônios, porque não nasceram de novo. E não há novo nascimento para os demônios, claro. Mas aquele que nasceu de novo, o fruto da fé, essa capacidade, esse caráter que ele recebeu, essa natureza da parte de Deus, de crer incondicionavelmente. Isto é, haja sol, haja frio, haja chuva, faça sol, sei lá, em qualquer momento, em todos os momentos da sua vida, nos momentos bons e maus, a sua fé está aí, é inabalável. Bom, a fé tem níveis, não se esqueçam. Os níveis da fé. Se tem níveis, então cresce. Por isso se recomenda às pessoas para crescerem no Senhor. E o crescimento tem as suas regras para se crescer. O empenho no Senhor, com o Senhor, a busca incessante pelas águas vivas, a busca incessante pela sua glória, pela sua presença e também a observância da palavra de Deus. Isto é, a marcha no caminho vai levar você a crescer na fé. Por isso Paulo diz que nós todos podemos chegar à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa é a fase mais superior da fé. A fé é semelhante como uma árvore. Já falei várias vezes. Ela tem que ser trabalhada. Não basta plantar ela. Não basta semear. Mas tem que continuar a trabalhar, a zelar, a velar.
por ela, isto é, limpando a planta, cortando as folhas, não sei quem, os ramos, não sei quem, regar, protegê-la das inseticidas, aliás, dos insectos, dos agentes estranhos. E assim, se esta árvore é regada, ou então tem as suas raízes sobre um ribeiro, então Paulo Davi disse que será como uma árvore plantada junto do ribeiro que vai dar fruto na estação própria. Esse fruto é a fé. Hã? A árvore da fé dá fruto da fé. Quando dá fruto, significa já está aí. Já se manifestou. Mas não te esqueças que os frutos também aumentam. A primeira colheita de uma árvore não dá muitos frutos. Você sabe. Quem trabalha com as plantas sabe. A primeira colheita são poucos frutos. Porque ela ainda é menina, é jovem, árvore jovem, então não tem capacidade para receber uma tonelada de frutos, senão vai cair. Mas o que vai seguir depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, como nós cantamos ontem no altar. Voa, voa, voa livre como pássaro, vai voando infinito e lá nos céus irá chegar. Então, quando é que o homem alcança a unidade da fé? Não estou a falar como dimensão espiritual que Cristo alcançou e que as pessoas devem alcançar essa dimensão. Não, não é possível. Nenhum ser humano consegue alcançar a dimensão de Cristo. Mas quando Paulo desafia chegar até lá, não é alcançar o nível de Jesus Cristo. Talvez ele pensou isso. Mas o Espírito lhe usou que quando a tua fé já é inabalável, não depende de nenhuma circunstância. Quando a tua fé no Senhor não depende do dia bom ou mau, então isso é unidade de fé. Quando a tua fé passar as provas, e todo tipo de prova, então essa fé se torna forte. E essa fé, ao se tornar forte, essa é a unidade de fé, resultado de muita provação. Por quê? Quando a fé é provada, em ti nascem experiências. Tem experiências da tua fé. Através da provação da tua fé. E essas experiências vão se acumulando. E várias experiências trazem consigo o quê? Esperança. Antes da esperança, paciência, aliás. Um homem experimentado é um homem paciente. E não te esqueças que se existe fé, existe paciência. Mas a paciência, junto com a fé, faz com que a fé se torne inabalável. Quer dizer que o homem pode esperar sem desfalecer. Pode crer, não é só cantar. Posso crer no amanhã. Inabalável. Se for provado no tempo, o homem tem capacidade de suportar o tempo. Se for provado nas aflições, o homem tem capacidade de suportar as aflições. E o mesmo Paulo disse que a prova da nossa fé vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Ouviu, né? Mas Paulo especifica isso. Tribulação, depois vem experiência, depois vem paciência, depois vem esperança. Viu? Como o homem foi crescendo. As tribulações fazem um homem experiente. Não é por uma experiência. Uma experiência não te faz homem experiente. Várias experiências te fazem um homem experiente. E a fé não é provada só uma vez. E tem vários tipos de provas da fé. Como a prova do tempo, a fé ser provada no tempo, a prova das aflições, a fé ser provada com as aflições. E quando se fala das aflições de várias ordens, aflição no corpo, na alma, no espírito, fome, miséria, nudez, zombaria, perseguição, tudo isso. Várias tribulações que criam várias experiências e experiências acumuladas que vai trazer uma paciência incrível, inabalável, um fundamento no homem da paciência
e depois uma esperança também inabalável. Quer dizer que não há circunstâncias para mudar a pessoa. Essa é a fé para a salvação. Como disse Paulo, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Mas muitos querem passar esse caminho sem primeiro começar do princípio. Eu falei que a fé é como uma árvore. Você não plantou essa árvore. Você quer passar essas fases. E a tua árvore não deu fruto. Você quer passar essas fases. Não é possível. Tem que ter fé. E Paulo disse que a fé é. Muitos interpretaram mal isso. Disseram que ela vem. Não, Paulo não falou vem. Ela é. Aqui precisa ser um professor de português. Há coisas que nem os maçons conseguiram mudar na Bíblia. Porque senão mudariam o sentido completo dela. Algumas coisas que eles conseguiram tentar complicar, mas também não conseguiram. Já imaginou? A fé, ela. Essa já é a interpretação, não tem nada a ver na originalidade. A fé não vem. Ela é. Verbo ser. A fé é por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não, calma aí. Vamos lá ver o que Paulo fala a respeito da salvação. Como poderiam salvar naquele que não creram? Salvação é crer. E como poderiam crer se não ouvirem? Ouvir? Ouvir a palavra, que suscita fé. Mas o facto de você ouvir já tens fé? Não. Então, ouvir e guardar, praticar. Porque nem todos que ouvem, a fé criou, ou então a palavra, o evangelho criou fé neles. Não. Aqueles que ouvem aqui e saem aqui, eles não têm fé. Hum? E sabe o que é fé? Eu vos expliquei eu disse que até os católicos conseguiram explicar bem a fé. Não que a definição que Paulo deu está errada, está certa. Mas, desmistificando, os católicos conseguiram compreender bem o que é a fé do que os evangélicos. Só que eles compreenderam, só eles, os padres. O povo também não entendeu. Talvez os mais lúcidos, não sei o quê. Sabe na católica o que é a fé? A fé é viver Cristo. Fé para eles é ser religioso. Quer dizer que a fé é praticar a religião. Pronto. É isso aí. Quem tem fé vai na água, recebe comunhão. Aqueles carismas, como é que é? Como é que se chamam? Aquele processo todo aí. Então você participa não sei de quem, participa no grupo, participa não sei de quem, vai nas missas, faz terço. Isso é fé para eles. Assim também os muçulmanos, a fé é isso. Os judeus também, a fé é isso. Agora entre os evangélicos, a fé é somente para esperar as promessas de Deus, para receber as promessas de Deus. É um erro muito grande. Faz parte também. Por isso Paulo diz que se a nossa fé somente se aplicar para os benefícios desta vida, somos os homens mais miseráveis. Mas o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, fé é a prática da palavra de Deus. É o empenho, é o envolvimento com as coisas de Deus. Isso é que é fé. Isso é possível se for um fruto. E se é fruto, então nasceu de novo. Mas aqueles que não têm o fruto da fé, porque não nasceram de novo, então eles vão fazer da fé o envolvimento não com Cristo, com a religião, com a igreja. Eles são bons religiosos.
bons igrejados, não desigrejados, igrejados, cumprem todas as regras da igreja. Tem vigília, vai. Tem reunião, vai. Tem evangelização, tem limpeza. Olha, no dia X, no dia não sei o que, aquilo tudo aí. Tá vendo aquelas práticas? Conseguem cumprir elas. Mas, porém, o mandamento não estão nem ali. Os mesmos que estão a viver essas práticas estão a aborrecer a Deus. Então isso chama-se espírito religioso. Isso é a religião. Eu, inclusive, respondi, sei lá se é uma pergunta ou o que é uma religião. Eu disse, religião é, ou ser religioso é buscar Deus sem Deus. Servir a Deus sem Deus. Falar de Deus sem conhecer Deus. Isso é religião. Paulo especifica isso. Paulo fala mulheres religiosas. Paulo falava daquelas mulheres religiosas que eram muito religiosas. Quer dizer, estavam envolvidas com a religião. Sei lá, pode ser na igreja. Porque as pessoas pensavam a religião era só judaica, assim como religião muçulmana, budismo. São essas religiões e a igreja é a igreja. Ok, a igreja sem Deus é uma religião. O crente sem Deus é um religioso. Por que que ele é religioso? Ele diz amar a Deus, mas não lhe ama. Ele serve a Deus, mas é um Deus desconhecido. E se nós servimos a um Deus desconhecido, é um Deus que nós odiamos, aborrecemos. Então a nossa maior preocupação será só com a igreja, acabou. Com as coisas dessa vida. Com a irmandade entre os irmãos. Por isso você vai ouvir na religião, isso se fala. Não, gosto muito daquela igreja. Aquela igreja tem muito amor, tem muita irmandade. Quando não sei quem, se visitam, tem confraternidade. No domingo, vão sair juntos, vão almoçar e tal, cozido assado. É por isso eu gosto dessa igreja. Sem Deus é religião. Tem Deus, então é igreja. Fé. O fim da nossa salvação. Salvação das nossas almas. É o fim da nossa fé. Por que que é o fim? Porque quando você for salvo, isto estou a me referir, quando você terminar a caminhada na terra, a fé também terminou aí. Porque no céu não tem fé, nem no inferno. A fé é aqui na terra. Por isso é um caminho para seguir. Nesse caminho você tem que guardar a fé. Isso tem que permanecer na fé. Quando você parar os motores, cessa também a fé. Ok? Por isso Paulo diz, guardei a fé. Paulo teria sido já revelado que iria já morrer. Preste atenção. Ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, a última carta que ele escreveu, chamado segundo Timóteo. Diz que o dia da minha partida já chegou, pois o Senhor me revelou isso. Mas eu fiz um bom combate. Antes de falar do bom combate, serei oferecido por aspersão do sacrifício. Aspersão do sacrifício significa você executado. Você sacrificado. A minha morte vai ser com derramamento de sangue. Não é porque ele ia derramar sangue para salvar ele ou salvar ninguém. Não. Quer dizer que não é morte natural. Assim que se chama. Na linguagem, morte natural, morte não sei o quê. E seria fuzilado. Pronto. A aspersão do sacrifício. Esse termo aspersão se usou na lei a respeito do sangue. Aspersão do sangue. Agora você veja. Deus lhe revelou, serás sacrificado. Prepara a casa. E ele manda a carta, não somente falando da sua morte, mas também recapitulando todos os ensinamentos que ele deu a Timóteo. E lhe confortou e tal, e deu algumas orientações. E ele disse que já vou partir. Mas quero te dizer, meu servo, meu discípulo,
eu fiz um bom combate. E sabe por que eu fiz um combate? Porque eu guardei a fé. E agora, qual é essa fé? Será que a fé é em crer para que o dinheiro venha? Somente isso? Para que Deus lhe abençoe? Não. Pratiquei o Evangelho. Segui os passos de Jesus. Caminhei com Jesus. E só caminha com Jesus quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai poder andar com alguém que você não está vendo? É através da fé. Mas a fé, para que possa ser um fundamento, uma fortaleza, ele tem que ser vivida. E viver a fé não é como se aprendeu nas igrejas do coaching. Viver a fé, fazer sacrifício, não sei o quê. É viver o evangelho, que é viver a fé. É praticá-la, praticar a palavra de Deus. É fazer o assim diz, o que está escrito. O que está escrito e o assim diz o Senhor. Qual é a diferença entre o que está escrito e o assim diz o Senhor? Quem sabe? O que está escrito é mesmo o que está escrito. Está aqui, escrito significa no livro. E nós temos um livro e acreditamos que esse livro é a palavra de Deus. Então isso é o que está escrito. Mas esse que escreveu, que falou e se escreveu, também ainda fala. Então quando ele fala, já falei isso várias vezes, isso já não é aquilo que está escrito, assim diz o Senhor. Diz o Senhor. Porque ele ainda fala. Só que quando ele fala, não pode contrariar o que ele falou ontem. É muito forte. Quando Deus falar agora, as suas palavras têm que estar em harmonia com o que ele já falou. Não pode violar o que ele falou um dia. Isto é, não pode dar um outro mandamento em detrimento do mandamento antigo. Ou então o mandamento novo não pode violar o antigo mandamento. Tem que estar em consonância com o que está escrito. Por isso ele é Deus fiel, que vela pela sua palavra. Olha, preste atenção. Paulo disse, combati um bom combate. E ele mostra como se combate um bom combate. Quando você continua na fé, quando você não nega a fé, quando você guarda a fé, vive a fé todos os dias, intensivamente. As circunstâncias não levaram Paulo a duvidar do que ele acreditou ontem. O que ele acreditou ontem, acreditou hoje, acreditou amanhã. Todos os dias da sua caminhada. Esse é o vencedor. Agora, Paulo acrescenta: venci o mundo. Fiz um bom combate, guardei a fé. E o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. A coroa da vida. Coroa da justiça. Me está a ser guardada. Não somente para mim e todos que seguirem os meus passos como seguiu os passos de Jesus. Todos que vencerem o mundo. Todos que fizerem um bom combate. Todos que guardarem a fé. Também vão receber a mesma coroa que já vou receber daqui a pouco. Mas tu, Timóteo, ainda vais ficar a trabalhar. Mas tens que vencer também. Eu venci. Então não é isso que Jesus falou. Eu venci o mundo. E o mesmo Jesus que falou que ele venceu o mundo. Usa João e mostra com que prática, com que ferramenta se vence o mundo. Quem se lembra? É? Não, Jesus falou, eu venci o mundo. E João escreveu, a nossa fé que vence o mundo. Entenderam? Mas o coaching ensinou mal. Isso, a nossa fé que vence o mundo, a nossa fé que vence a miséria. Hã? Viu? A fé vence o pecado. O mundo é pecado. Aleluia! Está a entender? Não é que a fé vence a doença somente, vence a miséria, vence não sei o que. É muito mais que isso. A fé vence o mundo. Estão a entender? Mas agora, é verdade, os salvos também são chamados para servirem na terra, no reino de Deus que está na terra. E todos são servos. Por isso temos o dom da fé.
Todos os dons é para o serviço, mas os frutos não é para o serviço, é para a salvação. Quando eu, não significa que todos que servem têm dom da fé, não. Os dons são, os, os frutos é para todos, mas os dons não. E ele vai dando conforme a sua vontade, como ele quiser. E segundo as necessidades, não da pessoa, mas da igreja. Os dons você não recebe para se servir a si mesmo, mas para servir os irmãos. Mas os frutos é para ti mesmo. Agora, tua boa índole, teu bom caráter, que são frutos do Espírito, não é que todos têm caráter bom, têm frutos, não. Tem aparência. Falei outro dia, né? Tem aparentes frutos. Aparente justiça, aparente mansidão, aparente humildade, aparente paciência, aparente não sei quem. Tudo isso. Por que que é aparente? Porque é da carne, é natureza. Esses não podem nem sequer ser levados de nenhuma prova. Não podem nem pode ser levar a uma milha. Isso, a verdade está escondida dentro deles. O verdadeiro homem. O homem vendido no pecado. Então, a qualquer momento se manifesta. Quer dizer que depois as mentiras desaparecem, né? Ou temporário. Mas o que é do Espírito é permanente. O originário. Aleluia. Pois a semente de Deus permanece no homem, que recebeu Deus, claro. No tocante aos dons, falando do dom da fé, ele deu a alguém, então essa pessoa tem muita fé no tocante à obra de Deus, em fazer o serviço de Deus especificamente, como mais ou menos operar sinais, milagres. Está a entender? Hã? Prodígios. Não significa que quem não tem um dom de fé não pode servir. Não. Todos servem. Esse dom é para fazer um serviço especial. Não é que a pessoa que recebeu esse dom é especial. O especial é o dom. E aquele que deu o dom é que são os especiais. Você não tem nada de especialidade. Você somente é um vaso que foi achado para como altar. É assim que se diz essa palavra, né? Para suprir as necessidades da igreja. Para fazer Deus fazer a sua obra no meio da sua igreja. E a obra precisa crescer. E o serviço das peças, dos membros do corpo na igreja vão fazer crescer o corpo. Então aí vem os dons. Dons em homens e mulheres que têm frutos. Porque senão, folhas sem frutos. Não se come as folhas, come-se os frutos. Não que as folhas não são importantes, mas não são mais importantes. Ok? São importantes as folhas, mas são mais importantes os frutos. E você não é justificado pelas folhas, mas é justificado pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Paulo disse, sabe, Timóteo. Timóteo, milita por elas, boa milícia, segundo as profecias, as palavras que recebeste da minha boca, que o Espírito Santo colocou na minha boca para ti, te dando um dom, um ministério, um ofício. Então faça isso. Compra o teu ministério, disse Paulo a Timóteo. Compra o teu ministério como evangelista. Muito forte, né? Então Timóteo era um evangelista. Compra o teu ministério. E esse ministério lhe foi dado
por uma profecia. Lhe foi revelado por uma profecia. E pela imposição das mãos. Então alguém impõe as mãos, dá ministério a outros? Não. Foi revelado que ele era aquilo e foi consagrado. Ok? E assim ainda Paulo disse, sabe, para você cumprir o seu ministério, uma coisa eu quero te pedir, meu filho. Conserva a fé. Aquele que disse que guardei a fé, estava a passar essa experiência ao seu discípulo. Guarde a fé. Não duvide da palavra de Deus. Não negue a palavra. Até na cadeia, continua a crer. Na fome, na miséria, na doença. Não gosto de falar na doença, porque aí a religião ensinou que a doença é um dom de Deus. Não estou a negar que também exista isso. Sim. Então eu sou equilibrado. Em todos os momentos, guarde a fé. Permanece firme na sua vocação. Já falei a respeito das vocações. A vocação da salvação, que é feita para todos os humanos, mas nem todos têm dado crédito a esse chamado. Mas aqueles que reconheceram Deus no Filho, esses foram salvos, como disse João. E todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem o recebeu, nasceu de novo. E o nascido do Espírito, Espírito. E agora? Depois disso, tem que guardar a fé. E não pense que se guarda a fé com mais ou menos guardar o dinheiro no banco ou numa mala. Se a fé, ela é pelo ouvir a palavra, mas a fé, ele não cresce pelo ouvir a palavra, é muito mais que isso. Pela prática da palavra. E não é prática num momento e outro momento não. Constante. Não somente isso vai gerar o crescimento, e também a observância, então, a guarda da própria fé. Conserva a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tenhas uma boa consciência. O que é isso, ter uma boa consciência? Quando é que a pessoa tem uma boa consciência? Ou então uma consciência pura e sã? Quando não tem nada que lhe acusa. Você sabia que a consciência dos homens é o detetor dos pecados, dos males, tudo. Quando a tua consciência não te condena, então estás livre. Você sabe que toda vez que você faz algo que desagrada a Deus, quem que te acusa? Antes do diabo é a tua consciência que te condena. Ela até não te acusa, te condena. Uma coisa é a acusação e outra coisa é a condenação. São duas coisas muito diferentes. Jesus perguntou à adúltera: onde estão os teus acusadores? Existiam. Ninguém te condenou? Ninguém. Nem eu também te condeno. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Disse o anjo que os acusava noite e dia. Mas eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E não amaram suas vidas até a morte. E agora é derribado o acusador dos nossos irmãos. Ok? Mas por que o diabo acusa os humanos? Porque ele não tem poder para decidir sobre os humanos. Estão a entender? O diabo conhece que o poder está nas mãos de Deus. Até do ímpio. De tudo. Ok?
Então ele tem essa arma, a única coisa que ele tem é acusar para ver se aquele que tem o monopólio do poder possa entregar, possa permitir, possa deixar que ele faça o que ele por si só não pode fazer. O acusador dos nossos irmãos. E ainda diz que ele os acusava noite e dia. Agora imagine a tua mente, a tua consciência te condenar. Ele não te acusa. É muito mais do que acusar. Te condena. Quanto é que a consciência condena? Porque o salário do pecado é a morte. Então a tua consciência te acusa, te condena. Estás morto. Porque acusação não significa condenação. Nem todos que são acusados são condenados. O procurador te acusa e depois o juiz te absorve. Mas há uns que foram acusados pelo procurador e condenados pelo juiz, depois de averiguar que os factos existiram. Mas tem vezes que o acusador te acusa e o juiz vai averiguar que esses factos não existiram e ele te manda ir para casa. E o acusador fica envergonhado. Então Satanás é o acusador. Saibam disso. Deus é juiz e justo juiz. Mas quando ele te entrega naquele que te acusa, então ele te encerra na cadeia. Agora você vê. Se a tua consciência, disse Paulo, não te condenar, então você está bem. É incrível o que a consciência faz. Quer o do ímpio como o do justo. Só que os ímpios, como não sabem dessa realidade, e porque também já prática dessas coisas, então nem sente a tal acusação, ou então condenação. Não sentem. Vocês estão mortos. Mas no princípio sentiam. Você não vê que quando mais ou menos uma mulher, um homem trai a sua mulher, fica triste? Isso é a primeira vez. Pode ser várias vezes, mas pá, eu não queria trair a minha família, pá. Por isso a única coisa que eles vão fazer é fazer tudo para manter na escondida. Enquanto por fora ele está a esconder as provas, mas por dentro a mente está sempre a bater. O detetor da alma, da mente, aliás, vai dizer, pá, fazendo lembrar. Estás a ver, né? Vocês fingem, por isso eles querem ir beber e se drogar para esquecerem. A mente vai dizer, pode beber, fica um bêbado, não vai acabar bebedeira. Quando você acordar, a primeira coisa, ele bate na mente. Se fizesse isso, estás morto. Hã? É muito forte, né? Agora imagina o justo, se o ímpio passa isso e o justo. O justo, quando a sua consciência te condena, é para você correres para o quê? A absorvição. E há regras para a absorvição. É você se arrepender e confessar. Orando, jejuando. Não é isso. Não é orar e jejuar. O último item, né? E confessar. Sigo. Muitos, quando pecam, vão jejuar. Vão orar, fazem um propósito de oração para Deus lhe perdoar. Não. Quando você, depois de você pecar e correr para um sacrifício, você está a invalidar o sacrifício de Jesus. Mas você tem que se arrepender, crendo que o sacrifício de Jesus é o único capaz, pelo sangue que foi vertido, para o perdão do pecador. Não tem mais. Não estou a dizer que você se pecou não pode orar e jejuar, mas pensar que o jejum e a oração é que vai te perdoar,
ou serás perdoado ao fazeres isso, estás equivocado. Arrependam-se. Olha o que disse João. Se nós confessarmos os nossos pecados, a regra do perdão, fiel é Deus para nos perdoar. Sabe por quê? Porque o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. E o mesmo João disse assim, o sangue nos purificou, nos purifica e nos purificará. Por que João fala isso? Significa depois que nós fomos purificados e éramos mortos e vivemos, fomos libertos, somos suscetíveis ainda a pecar, a morrer. Então o sangue ainda está a trabalhar. Mas aí de você que quer ir morrer conscientemente para confiar no sangue de Jesus. Falei isso no altar. Esaú, nem mesmo com lágrimas, conseguiu o arrependimento. Quando eu falei isso no altar, logo que vi no Zoom, mandaram uma mensagem no rapaz. Ai, eu passei isso, me ajuda, apóstolo. Quando nós éramos, sei lá qual, meninos ou jovens, sei lá, com a irmã dele, ele já vendeu a primogenitura dele, não vou falar o nome. Não se preocupa, é? Nunca vou falar. Na irmã dele. Ele estava com fome. Essa irmã dele também. Tinha quantos anos para fazer? Uma criança já foi lhe pedir e disse, não, só vou te dar de comer minha comida se você a partir de hoje começar a me chamar de mana. Eu vou ser mais velho e você é o menor, ok? E ele disse, pode me dar, vou começar a te chamar. E disse que desde aquele dia começou a lhe chamar de mana. E quando ouviu essa mensagem, isso lhe incomodou. A própria mãe também mandou, na mesma live, a mãe disse, a mãe sempre isso lhe incomodou. Meu, mas essa atitude que esse menino, esse rapaz quer, isso não prejudicou esse miúdo, não sei. E ele que me fala, pô, isso aconteceu como eu disse, esquece, isso não tem nada a ver. Eu falei, essa primogenitura que o Jacó perdeu a Esaú, é espiritual, não é nada as coisas materiais, não sei quem. Qual é a herança que o pai dos teus filhos espiritual teve para dar? Não tem. Os pais não têm nenhuma herança espiritual, tem herança física. A herança dos filhos de Deus é a herança do pai espiritual, do pai celestial. Ok? Por isso Deus aparece como pai. Porque ele tem uma herança para dar aos seus filhos. O chamado pai de toda a carne e de espíritos. É muito forte, né? Ok? Olha, o rapaz me mandou uma mensagem, muito obrigado. A mãe suspirou. Eu estava a ver, eu disse, não, isso não tem nada a ver com isso. Diz ao miúdo para ficar à vontade. Enquanto no tocante a Esaú e Jacó, estava o espiritual. Muito espiritual. Na verdade, só se manifestou o que já estava no espírito. A rejeição de Esaú não foi no dia que ele deixou de quê? Entregou a primogenitura ao seu irmão. Não. Desde o ventre, amei Jacó, aborreci Esaú. Ok? Então, o que é no espírito tem a manifestação física. Ok? Agora você veja. Consciência boa. É possível? Sim. Se a tua consciência não te condena, é porque a consciência está boa. E não estou a dizer que você sabe que estás em pecado e a consciência não te condena. Não, estou bem. Não. Há uns que já não sentem mais nada. Está a ver de tanto pecares. Então não é mesmo assim. As pessoas que... As mulheres que... Não vou falar muito de mulher para não me achar como se fosse que eu sou um marxista. O homem que pela primeira vez trai a sua mulher. Ele vai gemer, vai sofrer, vai ter vergonha de encarar a mulher e não sei quem. Mas na continuidade dos factos vai virar normal. Porque a prática dos atos vai criar um hábito. Quando já é como se fosse uma batata de tanto cozer, não ficou pronta, nunca vai ficar pronta.
uma calça encardida, uma roupa encardida, nem o portanto lavar. Então esse homem fica crônico nas suas práticas, já não sente mais nada. Ok? Mas os cristãos são chamados a ter uma consciência sã. E para você ter consciência sã, é preciso que tenhas uma vida santa com Deus. Uma vida pura com Deus. E a rapidez para se arrepender. Quando você se arrepende, a tua consciência não te condena mais. O diabo, se vier te acusar, com o conhecimento que você tem da verdade, você lhe chota. Eu tive uma visão de Deus quando eu era menino. E me apareceu, olha, ele fez barulho. Ouviu o diabo, lembra, né? Naquele dia. Me apareceu Satã e ele me disse assim, eu era obreiro ainda. Disse, por que que nós, quando pecamos, estava falando nós, os espíritos, ele, eu não. Quando nós pecamos, fomos expulsos do céu e sem chance do arrependimento. Mas vocês, os humanos, estão sempre a pecar e Deus sempre a vos defender. Estão sempre a pecar. Nós não tivemos essa chance, porque eu achei muito estranho, né? Eu não sou pessoa para ouvir me perguntar isso. Quando eu era menino, viu? Isso é muito forte. No fundo, já entenderam porque que ele. Só agora que você vai estar entendendo. Porque que ele vem falar. Não, como um obreiro. Eu falei, tem que perguntar de irmã cedo. É um baraço. Sou um obreiro. Essas são coisas do céu, com Deus. Hein? Tá me perguntar a mim? Oh, esse diabo também. Oh, diabo. Eu mesmo já que vou te dar a resposta de Deus. Você não consegue falar, perguntar lá. Naquele que te chutou. Tá mesmo eu, embora eu um obreiro. Pronto, vocês já entenderam. Eu sei que você tá. E eu achei-me encurralado. Não havia condições de responder ao diabo. Eu fiquei mudo. Mas uma voz soou do céu e me disse assim: diz a ele. Sim, é por causa do sangue de Jesus. Ele não ouviu quando a voz me falou. Ele estava à espera da resposta. Eu recebi a orientação e eu lhe falei: Satanás, por causa do sangue de Jesus Cristo, os humanos ainda lhes é dado chance, mesmo pecando, e depois, quando se arrependerem, são perdoados por causa do sangue. Ficou chateado, indignado. Ele falou: se Deus não tivesse a vos defender, eu mataria todos vocês, seus pecadores. Eu ainda participava da corrupção. Aquela corrupção religiosa, dos religiosos que acham que não é pecado. Vocês já sabem. Ok? Feito isso, consciência pura. Se a tua consciência não te condena, quem é Satanás para vir te acusar? Ele atrasa. Hã? Que coisa linda. Então,
Quando você sentir condenação na tua consciência, é melhor parar para saber o que você fez que desagradou a Deus. Se não é aquilo, você não tem o conhecimento da prática que você fez, talvez você ache que há justiça nisso, que não é pecado, aí é motivo de preocupação. Mas nem sempre. Quero advertir vocês, porque também esse acusador dos nossos irmãos, quando ele te acusa, sente uma condenação. Se não tiveres conhecimento, você começa a sofrer, a gemer, a chorar pelos pecados que não existem, por causa da acusação dele. Principalmente os meninos. Como ele gosta de brincar com os meninos da fé. Mas os adultos não. Vai lhe repreender. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Ok? Então, precisamos ter uma consciência boa, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando o quê? Rejeitando a. Aí entra português. Está a falar da consciência. Da consciência boa. Ou então, quando a consciência te condena e você ignora, em vez de buscar o arrependimento, a mudança, fazer exame de consciência, porquê dessa acusação? Ou então mudares do caminho. Bom, estás a ver mais ou menos, né? Se quer fazer algo e sente a consciência pesada. Chama-se de consciência pesada, né? Cuidado. Nem sempre, mas não despreza isso. Hã? Calma aí. Tenta consciência pesada. É chamada condenação ou acusação. Tem vezes que a consciência nos acusa quando já cometemos. E tem vezes a ciência nos desperta quando queremos cometer. Aí já não é condenação, é acusação. Não faça isso. Vais morrer. Ou despertar. Então é isso que Paulo está a falar. Muitos ao desprezar isso, hein? Ao desprezarem o detetor da sua mente, naufragaram na fé. E não estou a vos ensinar para vocês viverem disso. Enquanto você não sentir, não vais fazer. Se sentir, não faz. Nem sempre. Tem vezes é o diabo que manipula os fatos. Por isso, quando tens dúvida, vai orar. A oração é um remédio. Na oração você vai deixar de pedir Deus para guiar, dirigir, conduzir. Não procura homens, não procura homens. Tem que ir no pastor para te dirigir. Isso aqui é muito grave. Muitos querem namorar, tem que perguntar ao pastor se posso namorar com essa pessoa. Você está pensando que o pastor é que vai te dirigir, que essa é boa, essa não? Agora, é verdade, uma pessoa experiente pode ajudar as pessoas. Não precisa ser pastor, pessoas experientes, espirituais também, claro. Podem ajudar as pessoas com alguns conselhos, esclarecimento, mas não como na religião, por isso se tornaram escravos. Qualquer coisa, a vida deles depende do pastor. Vai lá, pastor, posso fazer negócio? O que é que tu me orientas? Posso viajar? Posso ficar naquele hotel? O que é que me orienta? Naquela cidade? Parece que o pastor é o Deus dele. O véu se rasgou. Vai diante de Deus, ora. Peça a Deus para te conduzir, te dirigir. E geralmente você vai sentir paz no que você vai fazer. Estão falando que conhecem a Deus. Vocês estão fora, querem vir explorar o reino. Não é possível. Fora não se explora as virtudes do século vindouro, nem a paz, nem os frutos. Fora não. Estou falando os que entraram. Expliquei isso no altar. Quem são os que entrarem? Como entrar? Entrar aqui no reino. Ok? Por isso, mas não se pode desprezar isso. Muitos, ao ignorarem isso, fizeram
Naufrágio, sabe o que é naufragar na fé? Desistiram da fé. O naufrágio acontece aos barcos. O barco, quando naufraga, significa se afundou. Tudo morreu lá dentro, tudo estragado. Titanic sofreu naufrágio. Paulo era também homem de muitos naufrágios, não da fé. Então, falava várias vezes os barcos de Paulo sofreram naufrágio. É? Então, de tanto naufrágio que ele passou, e ele tomou essa palavra naufrágio, comparou com a queda, com a desistência de muitos irmãos da fé. Muitos, ao desprezar isso, ao desprezar a boa consciência, hein, acham que é normal, depois que o barco tombou, tombou, o barco tombou. Naufrágio na fé. É voltar no mundo. É morrer. Ok? Estou a falar morrer espiritualmente. Quem estava de pé caiu. Mas, porém, tu, ó filho do homem, não despreze isso. Guarde a fé. Tenhas uma boa consciência. Tira os maus pensamentos na tua mente. Não deixa os maus pensamentos encherem a tua mente, permanecerem aí. Mas eu não quero pensar, estou a pensar. É porque você ainda é carnal. Ainda que você nasceu de novo, ainda estás sob influência da carne. Então lute, não desista. Mas lutar sem nascer de novo, parece que estou sempre a repetir isso, né? Tentar lutar, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A luta, quando você não tem Deus que deves fazer, é de achar Deus. Tem que se esforçar, se arrependendo e crendo. Aí sim. Agora, depois que você entrou, aliás, isso aqui quase a maioria sofre disso. Faz parte do processo da libertação. Libertação da alma, do espírito, alma. Não digo do corpo. O corpo é selado. Só um que vai buscar a libertação do corpo, sou eu. Porque eu vou movimentar o meu corpo no espírito também. Vocês só espírito e alma e acabou. Vossos corpos são selados para esperar o dia da redenção, tá? Dos vossos corpos. Mas como o corpo depende da alma, quando a tua alma foi crucificada, acabou. O corpo também está. Porque ele não tem vida própria. É? A vida do homem ou do animal está no sangue. E o sangue representa a alma. Ok? Por isso sai do coração, alma. Agora vocês vejam. Uma consciência boa. Espírito liberto. Coração puro. Alma liberta. Aleluia. Você tem que participar do processo da libertação. O mesmo inimigo que sabe que você achou Jesus Cristo e ele sabe que você ainda ou então foste vendido no pecado, ele trabalhará para tentar te ofuscar, tentar te frustrar, tentar te tirar do caminho. Então vai trazer as lembranças do passado. Você não quer pensar, mas estão aí. Aí é uma luta como do quem? Do marisco. Quando o marisco estava embora bom, à vontade, aliás, ter uma vida natural, normal. Mas desde o dia que ele engoliu um grão de areia, a vida do marisco nunca mais foi a mesma. Então ele não vai se deixar, porque todo elemento estranho dentro de ti vai trazer dores, aflições. Não sei o que acontece. Algo cravado na garganta, nas narinas, como aquela menina aí que meteu nesse cebolinho, como é, no ouvido, na barriga.
sei lá, um espinho no pé, na carne, é muita dor. É um elemento estranho dentro de ti. Então, o grão da areia incomodou o marisco. Só que a pessoa, por causa daquela dor, não vai se acomodar. Incomodou e não se acomodou. Procurará quê? Se livrar daquilo. E aquela luta que o marisco fez para se livrar do grão da areia trouxe a transformação, a metamorfose. Deixou de ser marisco e se transformou em uma pérola preciosa. É muito forte, sabe? Há coisas que os pecadores falaram. Eu li naquele tempo, achei coisa muito interessante. Eu li um livro que fala disso aí, do marisco. É uma história, né? O marisco tinha a sua vida normal, desde o dia que ele engoliu um grão da areia. Ouviu? Então, desde o dia que você bebeu a água viva, ou então comeste o pão vivo que desceu do céu, começam as lutas da libertação. E essas lutas, a palavra vai trazer aflição em ti, tribulações, desertos, então você vai lutar. O diabo vai te atacar com todas as suas forças, maus pensamentos, acusações, não sei o que, até os pecados que você cometeu no passado. Por isso o conhecimento é muito importante. Hein? Depois que você nasceu de novo, isso que eu falei, orientei as pessoas assim. Uma pessoa que no passado traiu o marido dele e se converteu, tem que ir falar no marido? Eu disse, não. Falei no pastor que me perguntou, vai falar o quê? Ele sabe se vai falar, mas diante de Deus não, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque quando você vem para Cristo, tudo que você fez para trás passou. Então, mas o diabo ainda traz essas acusações do passado, porque ele não tem nada para te acusar. Estás andando no caminho. Então ele traz o que você fez no passado. Você já tirou gravidez, você já traiu teu marido, você já se prostituiu, você não sei quem. Você diga a ele, para trás de mim, Satanás, pois está escrito, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Acabou. Ele foge. Ok? Isso não se aplica somente aos pecados que você cometeu antes de nascer de novo. Até os que você cometeu depois de nascer de novo, que você já confessou, ele se te acusou, você lhe mostra o sangue. Lhe mostra, olha, não, calma aí, Satanás. Deixa eu vou te mostrar. Preste atenção, diabo. Escuta muito bem. Você está me acusar que eu já me prostituí, não sei o que. Tá bom. Você está falando a verdade. Eu já me prostituí. Mas tu te esqueceste de alguma coisa. Que esse pecado que você está me acusando, eu já confessei e já me arrependi e fui perdoado e já não pratico mais. Como você me traz pecado do passado? Seu cachorro. Está pensando que eu sou ignorante? Vá, arreda-te, Satanás, para trás de mim e fala a palavra. Pois está escrito, se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos purificar, pois o sangue do seu Filho Jesus, oh, nos purifica de todo pecado. E ele vai com a cauda enrolada, vai dizer, eu pensei que eras uma ignorante, eu pensei que eras um ignorante para te atormentar, e agora que encontrei, que você sabe, tá bom, não tem problema, vou te apanhar, é melhor continuar. O dia que você tropeçar, o que vou te fazer? E você também vai responder, nunca vou tropeçar, sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Em mim mesmo, sim, iria tropeçar, mas há um que me sustenta, há um que me fortalece, há um que me ajuda, aquele que você não conseguiu deixar cair. Oh, esse me prometeu, estarei contigo todos os dias da tua vida, aonde quer que tu fores, não te deixarei e não te desampararei. Viu? Conhecer a palavra. Escote com a tua mente, com os maus pensamentos, com as condenações e acusações, com a palavra. E vais vencer. Eu, quando me converti, eu sofri muito a respeito disso. Já falei nos primeiros meses. Então, meus pensamentos são sangue. Os maus pensamentos me seguiam. Eu sentia que aquilo não estava em mim. Não era a minha vontade. Eu queria me livrar daquilo. Mas aquilo me perseguia.
Vencia por um momento, quando assustava, já estou atolado naquilo. Quando assustava, assusta, meu Deus, as lembranças, os maus pensamentos, desejos malignos, pensados na mente. E eu fui até um obreiro. E esse obreiro, posso até já morreu, né? E eu lhe perguntei, obreiro, epá, o que é que eu devo fazer para me livrar dos maus pensamentos? Estão me perseguirem, eu não quero pensar. E ele me falou, começa a cantar. Louva, bué! Eu também cheguei muito louvor. Nada. Eu próprio resolvi o meu problema. Che, vou orar para colar louvor. Louvor não, não. Comecei a orar. A orar, 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 a orar. A ler muito a Bíblia. Meditar, meditar, meditar. Orar, 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 orar. Eu assustei. Uau! Nunca mais pensei mal. Eu venci, afinal de contas. Aquele demônio que me perturbava, sim, é uma fase. Então, saibam disso. Muitos naufragaram na fé por causa da ignorância. Não seja ignorante, não. Isso que se chama fé é viver o cristianismo. E intensamente, resumido, é a fé que vence o mundo. Amém? Glory to God. Ei, 0 horas, pá. Hoje falei muito, né? Ou comecei tarde? Glory to God. Amém? Alguém está doente entre vocês? Você que está doente aqui no Zoom, seja curado agora. Seja curado. Seja curado. Oh, receba a cura, todos estão doentes aí. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Eu não estou a pedir para vocês me pedirem, fazerem pedidos. Eu estou a vos dar, vocês estão a pedir. É melhor vocês receberem ou pedirem. Não precisam. Que capacidade é essa que até hoje vocês não conseguem crescer para compreender os factos? Mas aí no TikTok eles na hora compreendem. É incrível. Oh meu Deus. Eu estou a dizer, você que está doente seja curado. Eu não disse, manda o teu pedido agora. Estou a dizer, seja curado você que está doente. Ok? Estás curado. Você que está a interceder por alguém. Esse alguém seja curado. Estou a falar esse alguém. Não disse se é homem ou mulher. Não importa o gênero dele. A idade. Seja curado este alguém a quem você está. Sabe o que é interceder? Pedir por alguém. Dizer, meu filho, meu irmão, meu colega está doente. Agora, Deus não me enviou só para vos curar, não. Para vos abençoar também. Você que está a fazer pedido agora aqui no Zoom. Pedido. Quero de intercessão, quero para você próprio. Oração de petição. Ou de intercessão. Petição de intercessão. Petição que é petição só para ti mesmo. O meu Deus te abençoe e receba o que você está a pedir. Não precisa especificar. O que estás a pedir o quê? É casa? Ó Senhor. É viagem? Meu Pai. Casamento? Trabalho? Estás doente? Já estás curado. Estás a interceder que está doente? Eu mando a palavra para essa pessoa. Recebam a palavra. A mesma palavra cura, prospera, dá casamento, protege, liberta, restaura. Paulo chama isso a plenitude da bênção de você, né? Bênção completa. Ele diz assim,
A bênção do Evangelho é plena. Quer dizer que o Evangelho suscita, então, produz bênçãos, traz bênçãos completas em todas as áreas da tua vida, quer física, emocional, sentimental, espiritual, tudo. Você que tem depressão, a depressão é doença. Quando eu falei seja curado, creia que você já não tem depressão, ok? E o Valentim, para de falar da tua mulher, ex-mulher. Ignora ele, você está a seguir para quê? Deixa! Tá falando os teus filhos, isso vai mudar o quê? Você não precisa nem vir aqui falar isso. Ignora, rapaz. Ele está a falar que você está a adorar demônios. Isso te perturba? Não, não devia te perturbar. A fé é individual. Se você está a adorar ao Deus vivo, e por que que você precisa se preocupar com isso? Depois ele vai ver. Depois ele verá quem é o verdadeiro Deus. Ele se está a blasfemar também, já deve estar mal. Não, não deve estar mal. Se ele já me chamou de demônio ou maluco, está mal. Está mal. É questão de dias. Tem um outro aí, americano. Deixa eu falar de um americano. Ele dizia mesmo, eu não estou lhe ofendendo. Por que que chama não me aconteceu nada? Ah, eu mesmo não sei o que, ele ofendo com a mãe dele, vou lhe matar, e vou lhe dar surra, porque não sei o que, seu falso profeta, bruxo, tá. A pessoa lhe dizia, isso vai te fazer sofrer. Ele é quem? Ele não é nada, ele não é Deus. Ele é quem? Há muito tempo que eu ando a lhe ofender, me aconteceu o quê? Me aconteceu o quê? Eu, se ele mesmo é homem de Deus, hoje mesmo me acontece alguma... Nada. Se ele mesmo... Não te falei que ele não é homem de Deus. Porque eu disse que se hoje ele é homem de Deus, amanhã vai me acontecer que eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu vou não sei o quê. Não acordei? Aquele mas é um falso profeta, não sei o que vou lhe fazer? Eu estou a viajar, vou mesmo lá em Angola, vou lhe dar muita porrada. E a tal pessoa, a pessoa também da parentela dele me falava, eu falava, calma, deixa. Você está pensando que Deus é igual aos humanos? Deus é Deus. Quando você está a insultar Deus, ofender Deus, maltratar, Deus não sente isso. Por isso não há pressa em vir te julgar. Não há. Quando chegar, e esse homem agora anda já todo partido, perturbado, destruído, arruinado, perdeu tudo e contudo vai perder a vida. Ouviu? Eu não conheço o nome dele. Você está a falar que é o Vitor Rafael. Quem é esse Vitor Rafael? Não tem nada a ver desse, de Vitor Rafael. Não sei se esse é o nome dele, mas não conheço o nome dele. Me contaram. Não adianta falar também, ainda que conhecesse o nome. Então, ouviu, Valentim? Seja forte. Ou receba. Faz teste você que estava a sentir muita dor. Faz teste você que não conseguia andar. Faz teste você que não conseguia respirar. Faz teste, faz algo. Vai no banheiro, vai, procura o caroço. A hemorragia. Você que estava com prisão de ventre. Já estás bem. Vai já tirar tudo. Você que estava com vômitos. Você que estava com respiração ofegante. Respira fundo. Oh, aleluia! E ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Glory to God!